E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um problema que pode surgir em processos que tenham bombas centrífugas e que pode reduzir consideravelmente o tempo de vida da bomba e diminuir também o rendimento do processo. O nome desse problema é cavitação. Mas não se preocupem, porque hoje a gente vai falar direitinho sobre o que é cavitação e como evitá-la. Primeiramente, vamos compreender o que é a cavitação. A cavitação é um fenômeno físico que ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos e que consiste na formação de bolhas de vapor no meio fluido. O que ocorre é que, se em algum ponto do nosso sistema a pressão absoluta for menor ou igual até do que a pressão de vapor do líquido bombeado daquela determinada temperatura, parte desse líquido se vaporiza, ou seja, entra em ebulição. Nessa imagem vocês podem observar um ponto em que ocorre variação na aceleração, queda de pressão e, consequentemente, formação de bolhas em um determinado sistema. Após a formação das bolhas, quando esta mistura atingir um ponto do sistema em que a pressão absoluta é novamente superior à pressão de vapor do líquido na temperatura de bombeamento, ocorrerá o colapso dessas bolhas e elas retornarão à fase líquida. Observem a imagem. Como o volume específico do líquido é menor do que o volume específico do vapor, isso implica na formação de vazios, e esses vazios resultarão na criação de ondas de choque. O que acontece é que o líquido penetra nessas depressões na forma de microjatos. Essas ondas de choque provocam barulho, vibração, desgaste do material da bomba na forma de erosão e até alteração nas curvas características da mesma. Observem nessa foto aqui um rotor que sofreu cavitação por um tempo considerável. As partes destacadas em amarelo são as partes que mais sofreram com a erosão. Bom, agora que sabemos o que é cavitação e o quão prejudicial ela pode ser para o nosso processo, a gente precisa saber como evitá-la, certo? E aqui vão nossas dicas. O primeiro passo para evitar a cavitação é tentar, sempre que possível, manter uma altura de sucção negativa. Ou seja, colocar a bomba embaixo do reservatório, que a gente também pode chamar de deixar a bomba afogada. Caso isso não seja possível, a gente deve analisar outras variáveis do processo, a fim de garantir que, neste sistema, a gente não vai ter nenhum ponto em que a pressão absoluta no interior do tubo é menor do que a pressão de vapor do líquido bombeado naquelas condições. Para sabermos como controlar algumas variáveis a fim de evitar cavitação, também precisamos compreender o que seria o NPSH requerido e o NPSH disponível. O NPSH requerido é definido pelo fabricante da bomba e depende diretamente do valor de vazão do nosso projeto. Essa é a pressão mínima exigida na entrada da bomba para se evitar a cavitação. Já o NPSH disponível é a pressão absoluta exercida pelo sistema na entrada da bomba, e essa depende de 4 variáveis resultantes do sistema no qual a bomba irá operar. Essas 4 variáveis estão sob controle dos engenheiros da planta e elas precisam ser calculadas. Mas por que você está falando de NPSH? Simplesmente porque todas as bombas que trabalham livre de cavitação seguem esta regra aqui. O NPSH disponível ele é maior do que o NPSH requerido pela bomba. E daqui vão sair as 4 variáveis que eu mencionei anteriormente, que vou chamar de maneira simplificada de PS, PA, PVP e PF. Sendo que PS é a pressão exercida pela coluna de líquido acima da linha da bomba. PA seria a pressão absoluta exercida na superfície do líquido que está no nosso tanque de sucção. A maioria das vezes é a própria pressão atmosférica, porque na grande maioria nós temos tanques abertos. PVP seria a pressão de vapor do nosso líquido bombeado naquelas condições. E PF seria a perda de carga na nossa linha. Portanto, para se evitar a cavitação, devemos pensar nessas 4 variáveis aqui, de maneira que a gente torne nosso NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. E aqui vão algumas sugestões. Elevar o nível de fluido do tanque de sucção, baixar o ponto de sucção, dimensionar o nosso projeto de maneira para que a nossa bomba fique afogada, manter a tubulação sempre cheia, diminuir a temperatura do fluido, diminuir a velocidade de escoamento ou até mesmo selecionar uma válvula em que ocorra menor queda de pressão no nosso sistema.
Bom, essas foram as nossas dicas sobre NPSH, cavitação. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!